O suor escorria pela minha testa enquanto eu segurava firme o volante do meu Scania vermelho. Era final de tarde, quando vi algo que mudaria minha vida para sempre. Um homem parado no acostamento da BR-101, altura de Guarapari, olhando para o horizonte com os olhos marejados de lágrimas. Meu coração disparou. 18 anos rodando essas estradas do Espírito Santo e nunca tinha visto uma cena que me tocasse tanto por dentro. Sou João Ferreira, 45 anos, e essas rodavas são minha segunda casa desde que comecei a puxar carreta aos 27. Meu pai sempre dizia que caminhoneiro de verdade sente quando alguém precisa de ajuda. E naquele momento, algo dentro de mim gritou mais alto que o ronco do motor. Pisei no freio e encostei o caminhão no acostamento, levantando uma nuvem de poeira vermelha que dançou no ar quente da tarde capixaba. Quando desci da cabine, senti o cheiro característico de eucalipto misturado com maresia, que só quem conhece essas terras sabe identificar. O homem continuava parado, como se fosse uma estátua de sal, olhando fixo para o horizonte, onde o sol começava a se pôr por trás dos morros. Caminhei até ele devagar, respeitando aquele momento de dor que parecia pesado como uma carreta carregada. "Boa tarde, seu moço. Está tudo bem?" perguntei, tirando o boné da cabeça em sinal de respeito. Ele se virou lentamente, e pude ver que era um senhor de uns 70 anos, cabelos brancos como algodão, rosto marcado pelo tempo e pelos sofrimentos da vida. Seus olhos azuis estavam vermelhos de tanto chorar, e ele segurava uma sacola de pano surrada e um chapéu velho de palha. "Meu nome é Antônio Luiz", disse ele com voz trêmula, como se cada palavra fosse um peso que carregava no peito. "Desculpe incomodar, moço. É que eu tô tentando chegar em Colatina. Preciso encontrar alguém muito importante para mim." Suas mãos tremiam enquanto falava, e percebi que aquele homem carregava uma dor muito grande dentro do peito. Olhei para ele e depois para meu caminhão. Minha próxima entrega era justamente em Colatina, transportando café das montanhas capixabas para uma cooperativa de lá. Senti um arrepio na espinha, como se o pai de cima tivesse planejado aquele encontro. "Eu vou para Colatina mesmo, seu Antônio. Pode subir aí que te levo de boa." Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez vi um brilho diferente ali dentro. Era como se uma luz de esperança tivesse se acendido depois de muito tempo apagada. "Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe muito." Ele repetiu essas palavras várias vezes enquanto eu o ajudava a subir na cabine. Enquanto voltávamos para a estrada, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se aquele encontro não fosse obra do acaso, mas sim um chamado divino. 18 anos de estrada me ensinaram que às vezes Deus usa a gente como instrumento para ajudar quem precisa, e naquele dia eu sabia que tinha sido escolhido para algo maior. O Scania ronrou de volta à vida e seguimos viagem pela BR-101 em direção ao interior do Espírito Santo. Antônio ficou calado por um tempo, olhando pela janela as paisagens que desfilavam, plantações de café, eucaliptais, pequenos povoados com suas casinhas simples. Eu respeitei seu silêncio, mas sentia que ele queria desabafar. Era só questão de tempo. A noite estava caindo quando seu Antônio finalmente quebrou o silêncio que dominava a cabine do meu Scania. As luzes do painel iluminavam seu rosto cansado e percebi que ele lutava internamente com alguma coisa muito pesada. Diminuí um pouco a velocidade, passando pelas curvas da Serra Capixaba com mais cuidado, dando tempo para ele encontrar as palavras certas. "Moço João", ele começou, e sua voz saiu fraca como um sussurro. "Você tem filhos?" A pergunta me pegou de surpresa. Pensei na minha esposa Maria e em como tentávamos há anos ter um bebê, mas Deus ainda não havia nos abençoado com essa graça. "Ainda não, seu Antônio, mas minha esposa e eu estamos tentando, confiando que um dia Deus vai nos dar essa alegria." Ele balançou a cabeça lentamente, como se estivesse revivendo memórias distantes. "Eu tive uma filha,
disse, e suas palavras carregavam um peso que fez meu coração apertar. Ela se chamava Helena. Era a menina mais linda do mundo, cabelos cacheados como a mãe, sorriso que iluminava qualquer canto escuro. Parei o caminhão no acostamento de uma curva segura. Senti que aquela conversa precisava da minha atenção total. O que aconteceu com ela, seu Antônio? Perguntei, desligando o motor. O silêncio da noite capixaba nos envolveu, quebrado apenas pelo canto dos grilos e pelo vento que balançava as folhas dos eucaliptos ao redor. Ele respirou fundo antes de continuar, como se estivesse se preparando para reviver o pior momento da sua vida. Helena tinha 16 anos quando desapareceu, ele disse, e viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto marcado pelo tempo. Era 2003. Ela saiu de casa numa sexta-feira à noite para encontrar umas amigas em Colatina. Disse que ia voltar no domingo. Esse domingo nunca chegou para nossa família. Suas mãos tremiam enquanto falava, e percebi que aquela ferida nunca tinha cicatrizado direito. Fiquei calado, respeitando a dor daquele pai que carregava uma angústia há mais de 20 anos. Ele continuou. Procurei ela por todos os cantos do Espírito Santo. Fui em delegacia, hospital, igreja, centro espírita, macumbeiro, todo lugar que vocês possam imaginar. Gastei tudo o que tinha. Vendi a casa, o carro, até as galinhas do quintal eu vendi para pagar detetive particular. E nunca descobriu nada? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ele balançou a cabeça negativamente. Nada, meu filho. Era como se a terra tivesse engolido minha menina. Minha esposa, Dona Rosa, não aguentou a pressão. Morreu de desgosto 5 anos depois. O coração dela parou de tanto sofrer. Eu fiquei sozinho no mundo, carregando essa culpa. Liguei o motor novamente e voltamos para a estrada. As luzes dos postes iluminavam o asfalto molhado pela garoa típica das noites de inverno capixaba. Mas por que o senhor está indo para Colatina agora? Perguntei, tentando entender o que tinha motivado aquela viagem depois de tanto tempo. Antônio mexeu na sacola que carregava e tirou uma carta amarelada pelo tempo. Recebi isso há 1 semana, disse, me mostrando o envelope. Uma carta de uma mulher que diz conhecer minha filha. Ela mora em Colatina e quer conversar comigo pessoalmente. Diz que tem informações importantes sobre Helena. Meu coração começou a bater mais forte. Será que depois de mais de 2 décadas aquele homem finalmente teria notícias da filha? O senhor acredita que pode ser verdade? Perguntei, navegando pelas curvas da estrada com cuidado redobrado. Eu não sei, meu filho. Ele respondeu guardando a carta de volta na sacola. Já recebi tantas esperanças falsas ao longo desses anos, mas dessa vez senti algo diferente. Quando li a carta, meu coração disparou de uma forma que não sentia há muito tempo. É como se o Espírito Santo tivesse me dado um sinal. Continuamos viagem em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu pensava em como a vida pode ser cruel às vezes, separando pais e filhos, deixando feridas que nunca cicatrizam completamente. Mas também pensava em como Deus age de formas misteriosas, e talvez aquele encontro na estrada fosse parte de um plano maior. O amanhecer chegou devagar pelas montanhas capixabas, pintando o céu com tons de laranja e rosa que só quem roda essas estradas no interior do Espírito Santo conhece de verdade. Havíamos parado num posto de gasolina em Ibatiba para abastecer e tomar um café, e seu Antônio parecia mais animado do que na noite anterior. A proximidade de Colatina estava mexendo com ele de uma forma que eu nunca tinha visto. Sabe, moço João, ele disse enquanto tomávamos café pingado no balcão do posto. Desde que recebi essa carta, venho sonhando com minha Helena toda noite. É como se ela estivesse tentando me dizer alguma coisa. Ele mostrou a fotografia amarelada que carregava na carteira, uma menina bonita de cabelos cacheados e sorriso largo. Ela tinha esse jeito alegre, sempre cantando pela casa. A Rosa dizia que ela puxou a mim nesse ponto. Paguei os cafés e caminhamos de volta para o Scania. O sol já estava mais alto.
e eu sabia que em algumas horas chegaríamos em Colatina. Seu Antônio, o senhor tem o endereço dessa mulher que mandou a carta? Perguntei enquanto verificava os pneus e as correntes do caminhão. Ele tirou um papel da sacola, todo dobrado e redobrado de tanto manusear. Tem sim. Ela mora na Rua das Palmeiras, número 347, bairro Esplanada. O nome dela é Conceição Santos. Quando ele falou o nome, senti um arrepio estranho na espinha. Conceição Santos. Esse nome me era familiar de algum lugar, mas não conseguia lembrar de onde. Guardei essa informação na memória e voltei a dirigir. À medida que nos aproximávamos de Colatina, seu Antônio ficava mais nervoso. Suas mãos tremiam mais que o normal, e ele começou a contar histórias da filha, como se estivesse se preparando para reencontrá-la. Helena sempre gostou de desenhar, ele contou. Fazia uns desenhos lindos de flores e passarinhos, queria ser professora de artes quando crescesse. O senhor guardou alguns desenhos dela? Perguntei, tentando manter a conversa para acalmar seus nervos. Ele abriu a sacola e me mostrou alguns papéis cuidadosamente dobrados. Mesmo com o tempo, dava para ver que eram desenhos feitos com muito carinho, cheios de cores e vida. Guardo todos até hoje. São as únicas coisas que me restaram dela. Entramos em Colatina por volta das 10 da manhã. A cidade estava movimentada, com o comércio funcionando normalmente e as pessoas seguindo suas rotinas diárias. Mas, para seu Antônio, aquele era um dia especial, talvez o mais importante dos últimos 20 anos de sua vida. Pode me deixar em qualquer lugar do centro, ele disse. Eu pego um táxi até a casa da dona Conceição. Nada disso, seu Antônio, respondi firme. Vou com o senhor até lá. Depois de todo esse tempo ouvindo sua história, não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Ele me olhou com os olhos cheios de gratidão e percebi que aquele homem não tinha mais ninguém no mundo para apoiá-lo naquele momento crucial. Paramos o caminhão numa rua próxima ao bairro Esplanada e caminhamos até a Rua das Palmeiras. Era uma rua simples, com casas modestas e bem cuidadas, típicas dos bairros residenciais de Colatina. Quando chegamos no número 347, meu coração estava batendo quase tão forte quanto o do seu Antônio. Uma casa azul clara, com portão de ferro branco e um jardim pequeno, mas bem cuidado. Seu Antônio respirou fundo e tocou a campainha. Esperamos alguns segundos em silêncio, ouvindo apenas o barulho do trânsito distante e o canto dos bem-te-vis nas árvores da rua. Então a porta se abriu e apareceu uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque, olhos bondosos que pareciam carregar muita sabedoria. O senhor deve ser Antônio Luiz, ela disse com um sorriso suave. Sou Conceição Santos. Obrigada por ter vindo até aqui. Ela nos convidou para entrar, e quando pisamos na sala simples, mas aconchegante, senti que nossa jornada estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Conceição serviu água gelada para nós dois e se sentou numa poltrona de frente para seu Antônio. Senhor Antônio, ela começou, o que vou contar agora vai mexer muito com o senhor. Preciso que esteja preparado. Ele assentiu com a cabeça, segurando firme a sacola com os pertences da filha. Eu conheci sua filha Helena, ela disse, e as palavras dele foram como um raio que atravessou a sala. Ela morou aqui em casa por quase 2 anos, entre 2003 e 2005. O silêncio que tomou conta da sala da dona Conceição era tão pesado que eu podia sentir meu próprio coração batendo no peito. Seu Antônio estava branco como papel, segurando a sacola com força, como se ela fosse a única coisa que o mantinha de pé naquele momento. Dona Conceição respirou fundo antes de continuar, escolhendo cada palavra com cuidado. Helena chegou aqui numa noite de chuva de outubro de 2003. Ela começou. Estava machucada, assustada, grávida de 6 meses. As palavras dela foram como socos no estômago do seu Antônio, que deixou escapar um gemido de dor. Grávida? Ele sussurrou, mal conseguindo formar as palavras. Minha menina estava grávida. Dona Conceição assentiu tristemente. Uma gravidez que ela queria esconder da família.
Ela tinha muito medo da reação do senhor e da sua esposa. Disse que vocês eram muito religiosos e que jamais aceitariam. Oi. Eu senti vontade de abraçar aquele homem que estava se desmoronando na minha frente, vendo sua filha de uma forma completamente diferente do que imaginava. Mas por que ela não voltou para casa depois? Seu Antônio perguntou com a voz embargada. Por que não confiou em mim? Eu jamais abandonaria minha filha, não importa o que tivesse acontecido. Dona Conceição se levantou e foi até um móvel antigo, de onde tirou uma caixa de sapatos cheia de fotografias e papéis. Helena teve muito medo, senhor Antônio. O pai da criança era um homem casado, mais velho, que a ameaçou quando soube da gravidez. Ela fugiu de casa para proteger vocês também. Conceição mostrou algumas fotos onde eu pude ver Helena já crescida, com a barriga de grávida, sorrindo timidamente para a câmera. Seu Antônio pegou as fotos com mãos trêmulas, como se estivesse tocando num tesouro perdido há muito tempo. Ela está linda, ele murmurou, passando os dedos sobre o rosto da filha nas fotografias. Minha menina cresceu e se tornou uma mulher. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, misturadas de dor e alívio. Helena deu à luz aqui mesmo na minha casa. Dona Conceição continuou. Foi um parto difícil, mas tudo correu bem. Nasceu uma menina linda, cabelos cacheados igualzinho à mãe. Helena a chamou de Rosa, em homenagem à sua mãe. E quando ela falou o nome da neta, seu Antônio desabou a chorar como uma criança. Eu tenho uma neta, ele soluçou. Uma neta que nunca conheci. Dona Conceição foi até ele e colocou a mão no seu ombro em gesto de conforto. Rosa é uma moça linda, senhor Antônio. Tem 20 anos agora e se parece muito com Helena, na mesma idade. Ela mostrou mais fotos, dessa vez de uma jovem bonita, com os mesmos cabelos cacheados e o mesmo sorriso largo. Onde elas estão agora? Seu Antônio perguntou, tentando se recompor. Posso vê-las? Dona Conceição voltou para sua poltrona e percebi que a parte mais difícil da conversa ainda estava por vir. Ela olhou para mim e depois para ele, como se estivesse pedindo forças para contar o resto da história. Senhor Antônio, ela disse com voz suave, Helena morou aqui até Rosa completar 2 anos. Ela trabalhava numa fábrica de confecções durante o dia e estudava à noite, tentando terminar o ensino médio. Era uma mãe dedicada, mas carregava uma tristeza profunda por estar longe da família. E depois... Ele insistiu, sentindo que havia mais coisa para ser revelada. Dona Conceição suspirou profundamente. Em 2005, Helena conheceu um rapaz bom, o Carlos. Eles se apaixonaram de verdade, e ele aceitou a Rosa como se fosse filha dele. Eles se casaram e foram embora de Colatina. Foram para onde? Seu Antônio perguntou ansioso. Como posso encontrá-las? Dona Conceição abriu um sorriso pela primeira vez desde que começamos a conversar. Elas moram aqui perto, senhor Antônio, em Baixo Guandu, a apenas 30 quilômetros daqui. Helena sempre disse que um dia voltaria para buscar o senhor, mas nunca teve coragem. Meu coração saltou de alegria. Baixo Guandu. Eu conhecia bem aquela cidade, já tinha feito várias entregas lá ao longo dos anos. Seu Antônio, eu disse, Baixo Guandu é praticamente vizinha daqui. Podemos chegar lá em menos de 1 hora. Ele me olhou com os olhos brilhando de emoção e esperança. Dona Conceição, ele perguntou, a senhora tem o endereço delas? Pode me ajudar a encontrar minha filha? Ela assentiu e foi buscar uma agenda antiga. Tenho sim, senhor Antônio. E mais, Helena ainda usa o sobrenome Ferreira. Ela nunca esqueceu de onde veio. Saímos da casa de Dona Conceição com o coração cheio de esperança e uma sacola de papel cheia de fotografias que ela fez questão de dar para seu Antônio. Enquanto caminhávamos de volta para o Scania, ele não parava de olhar as fotos da filha e da neta, como se estivesse tentando recuperar todos os anos perdidos através daquelas imagens. Moço João, ele disse quando chegamos no caminhão, não sei como agradecer tudo que você está fazendo por mim.
Deus colocou você no meu caminho, tenho certeza disso. Eu dei um tapinha no ombro dele e respondi: relaxa, seu Antônio. Todo caminhoneiro de verdade sabe que a estrada nos ensina a ajudar uns aos outros. Além do mais, agora eu também estou curioso para conhecer sua filha e sua neta. O trajeto até Baixo Guandu foi dos mais tensos que já fiz em 18 anos de estrada. Seu Antônio não conseguia ficar quieto, ora olhando as fotos, ora praticando o que ia dizer quando encontrasse Helena. Será que ela vai me perdoar por não ter ido atrás dela? Ele perguntou pela 10ª vez. Será que vai me aceitar de volta na vida dela? Seu Antônio, eu disse, tentando acalmá-lo. Pai é pai. Não importa quantos anos passem, o amor entre pai e filha nunca morre. Helena vai ficar feliz em vê-lo, pode ter certeza. Mas por dentro eu também estava nervoso. E se ela realmente não quisesse vê-lo? E se a dor de ter sido abandonada fosse maior que a saudade? Chegamos em Baixo Guandu no final da tarde. A cidade estava tranquila, com as pessoas voltando do trabalho e as crianças brincando nas ruas. Paramos num posto de gasolina e perguntamos como chegar na rua João Pessoa, onde Dona Conceição havia dito que Helena morava. Um frentista nos deu as direções, e em poucos minutos estávamos na rua certa. É aquela casa ali, seu Antônio disse, apontando para uma casa simples de cor bege com portão verde. Número 132. Eu estacionei o caminhão um pouco antes da casa e ficamos ali parados por alguns minutos, só observando. Havia uma mulher no quintal estendendo roupas no varal e mesmo de longe dava para ver que era uma pessoa de meia idade, com cabelos escuros presos num rabo de cavalo. É ela. Seu Antônio sussurrou e sua voz estava carregada de emoção. É minha Helena. Reconheceria minha filha em qualquer lugar do mundo. Ele estava tremendo tanto que tive que segurar seu braço para ele não cair. Vamos lá, seu Antônio. Chegou a hora. Caminhamos devagar até o portão da casa. A mulher no quintal não havia nos notado ainda. Continuava concentrada em sua tarefa. Seu Antônio respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou pelo quintal e a mulher se virou na nossa direção. Quando seus olhos encontraram os do seu Antônio, ela deixou a roupa cair no chão. Pai, ela disse, e sua voz era exatamente como seu Antônio havia descrito, doce e musical. Pai, é mesmo você? Ela correu até o portão e quando abriu e se jogou nos braços do pai, eu senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto também. Era um momento tão intenso que chegou a me arrepiar todo. Minha filha... Seu Antônio chorava, abraçando Helena com toda a força que tinha. Minha filha querida, desculpa por não ter te encontrado antes. Desculpa por ter deixado você sozinha todo esse tempo. Eles ficaram abraçados ali no portão por vários minutos, chorando juntos, recuperando 20 anos de saudade num só abraço. Pai, eu senti tanto a sua falta, Helena soluçava. Tantas vezes quis voltar para casa, mas tinha medo. Tinha vergonha. Achava que vocês não iam me perdoar. Seu Antônio segurou o rosto da filha entre as mãos e olhou bem nos olhos dela. Filha, não existe nada nesse mundo que um pai não perdoe. Você é o bem mais precioso que tenho na vida. De dentro da casa saiu uma jovem bonita, exatamente como nas fotos que Dona Conceição havia mostrado. Era Rosa, a neta do seu Antônio. Ela parou na porta, observando aquela cena com curiosidade. Mãe, ela perguntou, quem é esse senhor? Helena se virou para a filha, ainda segurando a mão do pai. Rosa, ela disse com a voz embargada. Este é seu avô. É o meu pai que eu tanto falei para você. Rosa se aproximou devagar, meio tímida, mas curiosa. Seu Antônio a olhou como se estivesse vendo um anjo, e eu percebi que aquele homem estava conhecendo sua neta pela primeira vez. Vovô, Rosa disse, e essa palavra simples fez seu Antônio desabar em lágrimas novamente. Sim, minha netinha, ele respondeu. Sou seu avô que te ama desde antes de você nascer, mesmo sem te conhecer. Rosa sorriu e se aproximou para ganhar um abraço do avô que acabara de conhecer. Ali, no portão daquela casa simples em Baixo Guandu, eu presenciei um dos momentos mais bonitos da minha vida.
Uma família se reencontrando depois de mais de 20 anos. O amor vencendo o tempo e a distância. Deus mostrando que seus planos são sempre perfeitos, mesmo quando não entendemos. Helena nos convidou para entrar na casa, e quando pisamos na sala simples, mas aconchegante, senti que estava presenciando algo muito sagrado. As paredes estavam cheias de fotos da família, e eu pude ver Rosa crescendo através dos anos, desde bebezinha até a jovem bonita que estava na nossa frente. Havia também algumas fotos antigas, incluindo uma do seu Antônio e Dona Rosa quando eram jovens. Pai, Helena disse, servindo café pra gente, todos os dias eu olho para essa foto e peço perdão por ter ido embora daquele jeito. Todos os dias penso se vocês estão bem, se estão com saúde. Quando ela mencionou Dona Rosa, vi a dor voltar aos olhos do seu Antônio. Era chegada a hora de contar a verdade mais difícil. Filha, ele começou com voz embargada, sua mãe partiu para junto do pai 5 anos depois que você foi embora. Ela não aguentou a dor de não saber onde você estava. Helena largou a xícara de café e cobriu o rosto com as mãos, soluçando como uma criança. Não, pai. Por favor, me diga que não é verdade. Seu Antônio se levantou e abraçou a filha, sentindo que ela estava se culpando pela morte da mãe. Helena, escuta bem o que seu pai está dizendo. Sua mãe morreu amando você. Até o último dia de vida dela, ela acreditava que você ia voltar. Ela não morreu de desgosto, morreu de saudade. Rosa se aproximou e abraçou a mãe também, formando uma corrente de amor e apoio. Onde ela está enterrada? Helena perguntou entre soluços. Quero visitar o túmulo dela. Quero pedir perdão. Seu Antônio explicou que Dona Rosa estava enterrada no cemitério de Guarapari e prometeu levar Helena lá assim que possível. Ela está em paz, filha, e agora deve estar olhando para a gente do céu, feliz por ver a família reunida novamente. Rosa, que até então estava quieta, se aproximou do avô. Vovô, a mamãe sempre me contou histórias sobre vocês. Ela disse que você era o melhor pai do mundo, que sabia consertar qualquer coisa e que cantava para ela quando ela tinha pesadelos. Seu Antônio sorriu através das lágrimas. E você, minha netinha, parece tanto com ela quando tinha sua idade. Helena foi até um móvel e trouxe um álbum de fotos. Pai, quero mostrar para você todos os momentos que perdemos juntos. Ela abriu o álbum numa foto de Rosa bebezinha no colo dela. Esta foi tirada quando ela nasceu. Eu olhei para ela e vi você e a mamãe naquele rostinho. Seu Antônio pegou a foto com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. Filha, por que você não voltou para casa depois que a Rosa nasceu? Ele perguntou, folheando as páginas do álbum. Eu teria ajudado você a criar ela, não importa quem fosse o pai. Helena respirou fundo antes de responder, como se estivesse se preparando para contar uma parte da história que ainda doía muito. Pai, eu tinha muito medo. O pai da Rosa era um homem perigoso, casado, que me ameaçou quando soube da gravidez. Ele disse que se eu contasse para alguém faria mal para nossa família. Ela mostrou uma cicatriz pequena no braço. Ele me machucou quando tentei terminar com ele. Eu fugi para proteger vocês também. Meu sangue ferveu ao ouvir aquilo. Como um homem pode ameaçar uma menina grávida? Seu Antônio ficou vermelho de raiva, mas conseguiu se controlar. E esse homem? Onde está agora? Helena balançou a cabeça. Não sei, pai. Depois que me casei com Carlos, ele nunca mais apareceu. Carlos é o único pai que Rosa conhece, e é um homem maravilhoso. Onde está o Carlos agora? Seu Antônio perguntou. Gostaria muito de conhecer o homem que cuidou da minha filha e da minha neta todos esses anos. Helena sorriu pela primeira vez desde que começamos a conversar. Ele trabalha numa madeireira aqui em Baixo Guandu. Deve chegar em casa daqui a pouco. Vai ficar emocionado quando souber que você apareceu. Rosa se sentou no chão perto do avô e pegou na mão dele. Vovô, eu sempre quis ter um avô. As amigas da escola todas tinham, e eu ficava com inveja. Seu Antônio apertou a mãozinha da neta na dele, sentindo uma ternura que não experimentava há décadas. Agora você tem, minha netinha, e prometo que vou compensar todos esses anos que ficamos longe.
Estava começando a escurecer quando ouvimos o barulho de um carro parando na frente da casa. Helena se levantou rapidamente. É o Carlos, ela disse, com um misto de ansiedade e alegria nos olhos. Pai, prepare-se para conhecer o homem que salvou minha vida. A porta se abriu e entrou um homem moreno, forte, com as mãos calejadas de quem trabalha pesado, mas com olhos bondosos que mostravam um coração puro. Amor, Helena chamou, tem alguém aqui que quero que você conheça. Carlos parou na porta da sala, observando a cena. Sua esposa com os olhos vermelhos de tanto chorar, uma jovem no chão segurando a mão de um senhor idoso e um caminhoneiro desconhecido sentado no sofá. Este é meu pai, Helena disse simplesmente. Ele me encontrou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Carlos olhou para o seu Antônio, depois para Helena, depois para mim, tentando processar a informação. Então, lentamente, um sorriso se abriu no seu rosto. Senhor Antônio, ele disse estendendo a mão. Helena fala do Senhor todos os dias. É uma honra finalmente conhecê-lo. Seu Antônio se levantou e apertou a mão de Carlos com força. Rapaz, não sei como agradecer por ter cuidado da minha filha e da minha neta todos esses anos. Você é um homem de Deus. Carlos ficou emocionado. Senhor, Helena e Rosa são minha família. Cuidar delas não é favor, é amor. E agora, o Senhor também faz parte da nossa família. Ficamos conversando até tarde da noite. Carlos contou como conheceu Helena, como se apaixonou por ela e por Rosa, como construíram uma vida simples, mas feliz em Baixo Guandu. Seu Antônio contou sobre os anos de procura, sobre a dor de não saber onde ela estava, sobre como quase desistiu várias vezes, mas sempre algo o fazia continuar. Pai, Helena disse quando já passava das 11 da noite, onde você está morando agora? Seu Antônio baixou os olhos, meio envergonhado. Filha, depois que sua mãe morreu, vendi tudo para continuar procurando você. Agora moro numa pensão barata em Guarapari, vivo da aposentadoria. Helena e Carlos se entreolharam e vi que estavam pensando a mesma coisa. Pai, Helena disse, segurando as mãos dele, você não vai voltar para nenhuma pensão. Sua casa é aqui, com sua família. Temos um quartinho pequeno, mas é seu se quiser ficar. Rosa bateu palmas de alegria. Que legal! Vovô vai morar com a gente. Seu Antônio começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de pura felicidade. Filha, não quero atrapalhar a vida de vocês, ele disse, mas Helena foi firme. Pai, você nunca atrapalha. Pelo contrário, nossa família estava incompleta. Agora, finalmente, estamos todos juntos. Carlos assentiu. Senhor Antônio, essa casa é pequena, mas tem muito amor, e amor é o que não falta aqui. Acordei cedo na manhã seguinte, ainda na casa de Helena e Carlos, que insistiram para eu ficar para dormir ao invés de procurar um hotel. Rosa havia cedido seu quarto para mim e dormiu no sofá. Gesto simples, mas que mostrava como aquela família tinha o coração aberto para receber quem precisasse. Quando desci para a cozinha, encontrei seu Antônio já acordado, tomando café e olhando pela janela o quintal da filha. Bom dia, seu Antônio, eu disse, me servindo de café. Como dormiu a primeira noite na casa da família? Ele se virou para mim com um sorriso que não via no rosto dele desde que nos conhecemos. Moço João, dormi que nem um bebê. Fazia mais de 20 anos que não tinha uma noite de sono tranquila. É como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Helena apareceu na cozinha, ainda de camisola, cabelos desarrumados, mas com um brilho nos olhos que iluminava todo o ambiente. Bom dia, pai. Bom dia, João. Espero que tenham dormido bem. Ela começou a preparar um café da manhã reforçado e percebi que estava feliz de verdade por ter alguém para cuidar novamente. Filha, seu Antônio disse, não precisa se incomodar. Já estou mais que satisfeito só de estar aqui. Nada disso, pai, ela respondeu, fritando ovos na panela. Tenho 20 anos de café da manhã para compensar. Rosa desceu correndo as escadas, já arrumada para a escola. Bom dia, vovô. Bom dia, seu João. Ela deu um beijo na testa do avô e pegou a mochila.
Hoje vou contar para todas as minhas amigas que finalmente tenho um avô. Depois que Rosa saiu para a escola e Carlos para o trabalho, ficamos nós três conversando na mesa da cozinha. Helena havia separado mais fotos para mostrar para o pai, registros de cada fase da vida de Rosa. Primeiro dente, primeiros passos, primeiro dia de aula, formaturas, aniversários. Seu Antônio absorvia cada imagem como se fosse água no deserto. Filha, ele disse olhando uma foto de Rosa aos 10 anos, você foi uma mãe maravilhosa, criou uma menina educada, inteligente, cheia de vida. Sua mãe ficaria muito orgulhosa. Helena segurou a mão do pai. Pai, tudo que aprendi sobre ser mãe foi vendo a mamãe cuidar de mim. Mesmo longe, ela sempre esteve comigo através das lembranças. Aproveitei aquele momento para me despedir. Minha entrega de café já estava atrasada um dia. E embora soubesse que meu chefe ia entender quando contasse a história, eu precisava cumprir meus compromissos. Pessoal, eu disse, me levantando da mesa, preciso ir terminar minha entrega e depois voltar para casa. Minha esposa Maria deve estar preocupada. Seu Antônio se levantou também e me abraçou forte. Moço João, não tenho palavras para agradecer o que você fez por mim. Você foi um anjo que Deus colocou no meu caminho. Helena também me abraçou. João, você sempre vai ser parte da nossa família. Nossa casa está sempre aberta para você. Saí da casa com o coração cheio de alegria e uma sensação de missão cumprida que nunca tinha sentido antes. Enquanto dirigia para a cooperativa fazer a entrega do café, pensei em como a vida pode surpreender a gente. Naquele dia anterior, eu era só um caminhoneiro fazendo mais uma viagem de rotina. Agora, eu tinha participado de um milagre de Deus. Fiz a entrega do café e expliquei para o gerente da cooperativa o motivo do atraso. Quando contei a história, ele ficou emocionado também. Rapaz, ele disse, isso aí é coisa de Deus mesmo. Você fez a coisa certa. Ele até dispensou a multa por atraso, dizendo que algumas coisas na vida são mais importantes que prazos comerciais. Na volta para casa, parei novamente em Baixo Guandu para me despedir da família. Encontrei seu Antônio no quintal, ajudando Helena a estender roupas no varal, como se tivesse vivido ali a vida toda. Rosa tinha chegado da escola e estava mostrando para o avô seus cadernos e trabalhos. Era uma cena de família normal, mas para quem conhecia a história, era um verdadeiro milagre. Seu João! Rosa gritou quando me viu chegar. Que bom que voltou. Quero que leve uma coisa para sua esposa. Ela correu para dentro de casa e voltou com um desenho feito à mão. Desenhei você, o vovô e seu caminhão. É para sua esposa saber que você é um herói. Peguei o desenho emocionado. Era simples, feito com lápis de cor, mas cheio de carinho. Mostrava meu Scania vermelho na estrada, eu e seu Antônio dentro da cabine, e um sol grande e amarelo brilhando no céu. No canto da folha, ela havia escrito, obrigada por trazer meu vovô de volta. Rosa, vou guardar esse desenho para sempre, eu disse, dando um abraço nela. E vou mostrar para minha esposa como conheci uma família especial. Helena se aproximou. João, Rosa quer aprender a desenhar melhor. Você não conhece algum professor de artes? A pergunta me fez lembrar de algo que seu Antônio havia contado. Seu Antônio, eu disse, o senhor não falou que Helena gostava de desenhar quando era pequena? Que queria ser professora de artes? Ele sorriu. É verdade, ela desenhava lindamente. Helena ficou surpresa. Pai, você ainda tem meus desenhos? Ele foi buscar a sacola e mostrou os papéis amarelados que guardava há mais de 20 anos. 3 meses se passaram, desde aquele dia que mudou a vida de seu Antônio e da família dele. Eu continuava fazendo minhas rotas pelo Espírito Santo, mas sempre que passava por Baixo Guandu, dava uma paradinha para visitar a família que tinha se tornado especial para mim. Em cada visita, via como eles estavam se adaptando bem à nova realidade de estarem juntos novamente. Seu Antônio havia se transformado num homem completamente diferente.
O senhor triste e perdido que encontrei naquele acostamento não existia mais. Agora ele era um avô presente, que levava Rosa na escola, ajudava Helena com os afazeres de casa e fazia a alegria de Carlos com suas histórias de vida. Tinha encontrado seu propósito novamente, cuidar da família. Moço João, ele me disse numa dessas visitas, não consigo acreditar como minha vida mudou. Antes eu vivia como um fantasma, só esperando a morte chegar. Agora acordo todo dia com vontade de viver, de aproveitar cada momento com minha família. Estava sentado na varanda, observando Rosa brincar no quintal, com um sorriso constante no rosto. Helena também tinha mudado muito. A tristeza que carregava nos olhos por estar longe do pai havia desaparecido completamente. Ela sorria mais, cantava pela casa, como seu Antônio disse que ela fazia quando criança, e até havia retomado o hobby de desenhar. João, ela me contou, ter meu pai aqui é como se um pedaço do meu coração que estava quebrado tivesse sido curado. Carlos, por sua vez, ganhara um companheiro para conversar sobre trabalho, futebol e vida. Seu João, ele me disse, ter sogro é uma bênção. Seu Antônio é um homem sábio, me dá conselhos valiosos e ajuda muito aqui em casa. Rosa adora ter o avô por perto. Era bonito ver como ele tratava seu Antônio com carinho e respeito. Rosa estava florindo como uma plantinha que finalmente recebeu a água de que precisava. Ter o avô presente fez uma diferença enorme na vida dela. Seu João, ela me disse animada numa das visitas, agora tenho alguém para me contar histórias antes de dormir, para me ajudar com os deveres e para me ensinar coisas que só a avô sabe ensinar. Numa dessas visitas, Helena me mostrou algo que me emocionou profundamente. Ela havia começado a dar aulas particulares de desenho para crianças da vizinhança, usando a sala de casa como ateliê improvisado. Você plantou essa semente, João, ela disse. Quando perguntou sobre meus desenhos antigos, isso me fez lembrar do meu sonho de ser professora de artes. E está dando certo? Perguntei, vendo os desenhos coloridos espalhados pela mesa. Muito, ela respondeu entusiasmada. Já tenho 8 alunos e a demanda só aumenta. As crianças adoram aprender e eu amo ensinar. Papai fica aqui ajudando, contando histórias que inspiram os desenhos das crianças. Seu Antônio se aproximou, carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Moço João, minha filha tem um talento especial para ensinar. As crianças ficam encantadas com as aulas dela. Ele estava orgulhoso, e eu podia ver nos olhos dele a satisfação de ver a filha realizando um sonho antigo. Sabe, João, Helena continuou, estou pensando em formalizar isso, abrir uma escolinha de artes pequena aqui em casa mesmo. Carlos está me apoiando, e papai disse que quer ajudar com tudo. Era incrível ver como aquele reencontro havia desbloqueado não só o amor familiar, mas também os sonhos e aspirações de cada um. E você, seu Antônio? Perguntei. Como está se sentindo em relação a tudo isso? Ele parou de mexer no café e me olhou com aquele olhar sereno que tinha adquirido nos últimos meses. Moço João, eu me sinto completo. Pela primeira vez em mais de 20 anos, sinto que minha vida tem sentido novamente. Sabe o que mais me impressiona? Ele continuou. É ver como Deus havia preparado tudo. Helena desenvolveu o talento para ensinar. Rosa cresceu, sendo uma menina bondosa e inteligente. Carlos se tornou um homem de família exemplar. Quando nos reencontramos, não éramos mais as mesmas pessoas de 20 anos atrás. Éramos pessoas melhores. Naquele dia, saí de Baixo Guandu com o coração ainda mais cheio de gratidão. Ver aquela família não só reunida, mas crescendo e florescendo junta, era como assistir a um jardim renascer depois de um longo inverno. Cada visita me mostrava que o milagre do reencontro havia sido apenas o começo de uma nova história. No caminho de volta para casa, pensei na minha própria vida. Maria e eu continuávamos tentando ter filhos, mas agora eu entendia melhor que o tempo de Deus é diferente do nosso.
Se ele me usou para reunir uma família após 20 anos de separação, certamente tinha planos especiais para nós também. 6 meses depois do reencontro, recebi um telefonema de Helena que mudaria mais uma vez o rumo dessa história. Era uma manhã de sábado. Eu estava em casa descansando quando o telefone tocou. João, ela disse, e pela voz percebi que estava emocionada. Preciso te contar uma coisa. Você precisa vir aqui urgente, mas é coisa boa. Peguei meu Scania e parti para Baixo Guandu sem nem perguntar direito o que estava acontecendo. Durante o trajeto, 1000 possibilidades passaram pela minha cabeça. Será que Helena estava grávida? Será que Rosa tinha conseguido alguma coisa especial na escola? Quando cheguei lá, encontrei toda a família reunida na sala, com expressões de felicidade que não conseguiam disfarçar. Conta logo, gente, eu disse ansioso. O que está acontecendo? Rosa pulou na minha frente, segurando uma carta nas mãos. Seu João, mamãe ganhou um prêmio de professora. Helena estava radiante. João, lembra que te contei sobre a escolinha de artes? Pois bem, uma mãe de aluno inscreveu meu trabalho num concurso estadual de educação não formal. Seu Antônio se aproximou, orgulhoso como um pavão. Moço João, minha filha ganhou o 1º lugar na categoria Inovação em Educação Artística. Vai receber uma premiação em Vitória e tudo. Carlos completou. E junto com o prêmio, vem uma bolsa de estudos para ela fazer um curso de pedagogia na faculdade. Fiquei emocionado. Ver Helena sendo reconhecida pelo trabalho que desenvolvia com tanto amor era como ver uma semente plantada há 20 anos finalmente dando fruto. Helena, que orgulho! Você merece todo o reconhecimento do mundo. Quando é a premiação? Semana que vem? Ela respondeu, e queremos que você vá conosco. Você faz parte dessa conquista. Como assim eu faço parte? Perguntei sem entender. Seu Antônio colocou a mão no meu ombro. Moço João, se você não tivesse me dado aquela carona naquele dia, eu nunca teria reencontrado minha filha. Se eu não tivesse reencontrado minha filha, ela nunca teria retomado o sonho de ensinar arte. Você foi o primeiro elo dessa corrente de bênçãos. Rosa veio correndo me mostrar os desenhos que as crianças da escolinha tinham feito para homenagear Helena. Eram desenhos simples, mas cheios de amor e carinho, mostrando a professora ensinando, sorrindo, abraçando os alunos. Olha esse aqui, seu João, ela disse, mostrando um desenho onde uma mulher ensinava uma criança a desenhar. A menina escreveu embaixo: Professora Helena, obrigada por me ensinar que eu posso ser artista também. Naquele momento, senti uma emoção tão grande que tive que sentar. Ver como um gesto simples, parar para ajudar um desconhecido na estrada, havia se transformado numa corrente de transformações positivas, era algo que mexia profundamente comigo. Helena não estava só reencontrada com a família, estava realizando seu sonho e transformando a vida de outras crianças. Vocês sabem, eu disse, olhando para cada um deles, que essa história me mudou também, né? Antes daquele dia, eu via minha profissão só como um trabalho. Agora entendo que cada viagem pode ser uma oportunidade de Deus me usar para ajudar alguém. Helena sorriu. João, você sempre foi especial, só não sabia ainda. Carlos trouxe uma novidade também. João, aproveitando que você está aqui, quero contar que consegui uma promoção no trabalho. Vou virar supervisor da madeireira. Seu Antônio bateu no ombro do genro. E mereceu, rapaz. É trabalhador e honesto. Deus está abençoando nossa família por todos os lados. E tem mais uma coisa, Rosa disse meio tímida. Seu João, você lembra que a senhora sua esposa está tentando ter bebê? Assenti com a cabeça. Pois bem, nós todos aqui em casa rezamos por vocês toda a noite. Vovô disse que Deus escuta as orações de uma família grata. Fiquei emocionado com o carinho deles. Rosa, isso significa muito para mim e para Maria. Saber que vocês oram por nós é um presente. Seu Antônio se sentou ao meu lado.
Moço João, uma família se constrói não só com sangue, mas com amor. Você é família nossa e família ora uma pela outra. Saí de Baixo Guandu naquele dia com o coração transbordando de alegria. No caminho de volta, parei no mesmo lugar onde tinha encontrado seu Antônio meses atrás. Olhei para o horizonte e agradeci a Deus por ter me usado como instrumento na vida daquelas pessoas. Era incrível pensar que naquele exato local havia começado uma cadeia de milagres. Quando cheguei em casa, Maria estava na cozinha preparando o jantar. Contei para ela sobre o prêmio de Helena, sobre a promoção de Carlos, sobre como Rosa estava orgulhosa da mãe. João, ela disse me abraçando, essa história me ensina que Deus sempre tem planos maiores do que conseguimos enxergar. E quem sabe Ele não está preparando um milagre especial para nós também. Naquela noite, antes de dormir, pensei em como a vida pode mudar completamente com pequenos gestos de bondade. Um homem parado na estrada, um caminhoneiro que decidiu parar para ajudar, e toda uma cadeia de transformações se desencadeou. Era como se Deus tivesse escrito uma história de amor e reencontro usando nossas mãos como instrumentos. Um ano depois daquele encontro que mudou nossas vidas, eu estava voltando de uma entrega em Vitória quando o telefone tocou. Era Maria, e pela voz dela percebi que tinha alguma coisa muito importante para me contar. João, ela disse, e eu podia sentir que estava chorando. Preciso que você venha para casa agora. Tenho uma notícia para te dar. Meu coração disparou. Será que tinha acontecido alguma coisa ruim? Pisei fundo no acelerador do Scania e cheguei em casa em tempo recorde. Quando entrei pela porta, encontrei Maria sentada no sofá da sala, segurando algo nas mãos e sorrindo através das lágrimas. Maria, o que aconteceu? Você está me deixando preocupado. Ela se levantou e veio na minha direção, estendendo o que estava segurando. Era um teste de gravidez, e as duas linhazinhas azuis eram claras como o dia. João, ela disse, depois de tantos anos tentando, Deus finalmente nos abençoou. Estamos esperando um bebê. Caí de joelhos ali mesmo na sala, abraçando minha esposa e chorando como uma criança. Maria, é verdade? Não é sonho? Perguntei, ainda sem acreditar. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. É verdade, meu amor. Fui no médico hoje de manhã e está confirmado. Estou grávida de 6 semanas. Ficamos ali abraçados por muito tempo, agradecendo a Deus por aquele milagre que tanto esperávamos. Naquela mesma tarde, peguei o telefone e liguei para Helena em Baixo Guandu. Quando contei a novidade, ela gritou de alegria do outro lado da linha. João, que maravilha! Deus respondeu nossas orações. Ouvi ela chamando toda a família. Gente, vem aqui! João e Maria vão ter bebê. Em poucos segundos, estava falando com toda a família. Seu Antônio estava emocionado. Moço João, que alegria! Deus está completando o círculo de bênçãos. Carlos parabenizou. Rapaz, que notícia boa! Você vai ser um pai maravilhoso. Rosa estava eufórica. Seu João, agora vou ter um irmãozinho de consideração. Vocês são nossa família do coração, eu disse, e queremos que participem de tudo. Quando o bebê nascer, vocês vão ser os primeiros a conhecer. Helena estava chorando de emoção. João, lembra quando nos conhecemos e você disse que estava tentando ter filhos? Pois bem, nossas orações nunca pararam. Deus escutou. Os meses seguintes foram de muita alegria e preparação. Maria estava radiante com a gravidez e eu me sentia o homem mais abençoado do mundo. A família de Baixo Guandu acompanhava tudo de perto, sempre ligando para saber como Maria estava passando, dando conselhos, mandando presentes feitos em casa. Helena, que agora estava cursando pedagogia com a bolsa que ganhou, ficou encarregada de bordar as roupinhas do bebê. Rosa fazia desenhos coloridos para decorar o quarto. Carlos se ofereceu para fazer um berço de madeira. Seu Antônio tricotou um casaquinho azul e um rosa. Pro que vier, Deus sabe, ele disse. Quando Maria completou 8 meses de gravidez, recebemos uma visita inesperada.
A família toda de Baixo Guandu veio nos visitar, trazendo uma surpresa. Um enxoval completo feito por eles com muito carinho. Vocês são nossa família, Helena disse. E família cuida uma da outra. O bebê nasceu numa manhã ensolarada de dezembro. Um menino lindo e saudável, que recebeu o nome de Antônio, em homenagem ao homem que me ensinou que alguns encontros na vida são designados por Deus. Quando liguei para Baixo Guandu, dando a notícia, seu Antônio chorou tanto que Helena teve que tomar o telefone dele. João, ela disse, papai está emocionado demais para falar. Disse que ter um neto de coração que leva o nome dele é a maior honra da vida. Alguns dias depois, eles vieram conhecer o pequeno Antônio e foi uma festa na nossa casa. Seu Antônio pegou o bebê no colo e chorou de emoção. Moço João, ele disse embalando meu filho, esse menino vai crescer sabendo que nasceu de uma história de amor e fé. Vai saber que seus pais são pessoas especiais que Deus usa para fazer milagres na vida dos outros. Rosa estava encantada com o bebê, já se considerando a irmã mais velha. Naquele dia, olhando minha casa cheia de amor, minha esposa radiante com nosso filho no colo e aquela família que Deus colocou no nosso caminho, entendi completamente o versículo que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que começou com um homem triste parado no acostamento se transformou numa corrente de bênçãos que alcançou todas as nossas vidas. Seu Antônio reencontrou a filha e a neta. Helena realizou o sonho de ser professora. Rosa ganhou um avô presente, Carlos teve uma família completa e Maria e eu fomos abençoados com nosso filho. Hoje, 3 anos depois, quando passo por aquele mesmo trecho da BR-101, onde encontrei seu Antônio, sempre faço uma oração de gratidão. Aprendi que Deus usa pessoas comuns, como um simples caminhoneiro, para escrever histórias extraordinárias. Aprendi que parar para ajudar alguém pode mudar não só a vida dessa pessoa, mas criar uma corrente de amor que se espalha muito além do que conseguimos imaginar. Meu filho Antônio está crescendo ouvindo essa história, sabendo que leva o nome de um homem que nunca desistiu de procurar sua família. Helena continua ensinando arte e transformando vidas através dos desenhos. Rosa está crescendo com o amor de 3 avós. O biológico que nunca conheceu, seu Antônio que a ama como neta verdadeira, e eu, que ela considera um tio do coração. Seu Antônio sempre diz que aquele dia na estrada foi quando sua vida recomeçou. Mas eu sei que não foi só a vida dele que recomeçou, foi a vida de todos nós. Porque às vezes Deus precisa apenas de um coração disposto a parar e estender a mão para alguém que precisa, para começar a escrever uma nova história. E quando meu filho crescer e me perguntar por que ele se chama Antônio, vou contar para ele essa história toda. Vou ensinar que na estrada da vida sempre vale a pena parar para ajudar quem está perdido. Porque nunca sabemos quando Deus está nos usando como instrumento para reunir famílias, realizar sonhos e espalhar amor pelo mundo. No final, entendi que não foi coincidência encontrar seu Antônio naquele dia. Foi propósito. E o propósito de Deus sempre é perfeito, mesmo quando não conseguimos entender no momento. Algumas histórias são escritas nas páginas dos livros, outras são escritas no coração das pessoas. Esta aqui foi escrita no asfalto de uma estrada capixaba, com lágrimas de dor que se transformaram em lágrimas de alegria. E toda vez que pego meu Scania vermelho para rodar essas estradas do Espírito Santo, levo comigo a certeza de que Deus pode usar qualquer um de nós, a qualquer momento, para fazer milagres acontecerem. Basta ter o coração aberto para ouvir o chamado e a coragem para parar quando alguém precisa. Que Deus abençoe a todos que acreditam que o amor sempre encontra um jeito de reunir quem se ama, mesmo depois de muito tempo separado. E que abençoe também aqueles que, como eu naquele dia, escolhem parar para estender a mão a quem precisa. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história.
Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.